Então esse aqui é o GitKraken, tem vários tutoriais de como instalar ele tem tanto para Linux quanto para Windows ou Mac, então dá para te usar ele em várias plataformas. Então a gente vai discutir aqui como usar o GitKraken para fazer o controle de versões. De novo, o que a gente está usando na verdade é um software que se chama Git, que é muito mais simples do que o GitKraken ou o GitHub. Então a primeira coisa que eu vou fazer é começar um repositório local. Então vamos dar aqui um Start a Local Repository, tá bom? E aí tem aqui a direção do meu computador, onde estão os meus códigos, geralmente. E aí, o que eu vou criar aqui é um novo repositório, cujo nome vai ser UFSC Demo. UFSC Demo. Então aqui ele já vai criar aqui nesse path uma pasta com essa demonstração. E aí, ele vai criar um branch que vai ser o main, que vai ser o default. Você pode botar o que você quiser aqui, mas main é bom bastante. E aí aqui no git ignore eu vou colocar Python, porque eu vou fazer um códigozinho em Python. E aí o interessante desse git ignore é que ele inclui aqui várias coisas que vão ser excluídas, ou seja, que não vão ser memorizadas pelo controle de versão, porque são arquivos supérfluos que são gerados pelo Python, tá bom? Então, por exemplo, arquivos de cachê, a gente não precisa guardar eles no controle de versão, então eles vão ser marcados como arquivos que não devem ser seguidos, não devem ser guardados, tá bom? E aqui na licença, a gente pode escolher qualquer tipo de licença aqui, depois dá para você fazer à mão essa licença que você quiser, ou não selecionar nenhuma, e aí ele não vai criar a licença, mas aqui é interessante porque se você escolher uma licença pública, tipo o MIT License, ele já cria ali todos os statements, né, toda a declaração de licença Creative Commons, tá bom? Vamos lá, vamos dar aqui um Create Repository, e aí ele já vai fazer essa criação. Então vê aqui que está aparecendo, não sei se dá para ver, vamos dar um Ctrl mais aqui, vocês vão ver que tem aqui um initial commit, tá bom? Os commits são as versões do código, então cada commit é como se fosse você salvando uma nova versão do código. A gente vai ver como fazer um commit, mas aqui quando a gente pede para ele criar o repositório, ele já cria para nós esses 3 arquivos aqui, que é um readme, só com o título do repositório, a licença, que foi a licença que a gente criou, e aí conforme quando você instala o nome que você coloca no software, ele aparece aqui, e aí o git ignore, que tem toda essa lista de tipos de arquivo que normalmente estão aí gerados com repositórios de Python, que você vai estar ignorando no seu código, tá bom? Então esse aqui é o initial commit. Se a gente for lá, eu vou utilizar o Atom para abrir essa pasta e a gente vai ver o que tem lá dentro. Então esse aqui é o Atom, tá bom? Eu abri ele aqui na pasta que a gente tinha criado utilizando o GitKraken e vocês vão ver que aqui eu tenho justamente aqueles arquivos ali que foram criados, tá bom? Agora aqui eu posso criar uma nova pasta. Vamos primeiro popular esse readme file aqui, tá bom? Então eu vou escrever um readme que tem a ver aqui com o projeto que a gente está criando. Então na verdade um outro demo que eu tinha feito para URGS, então eu vou botar aqui o FSC e aí aqui tem algumas dicas, tá bom? Aqui a gente está falando de eu tinha usado um outro dataset para fazer esse demo, mas então eu vou tirar essa parte daqui e a gente vai trabalhar com o dataset do IPS, tá? Mas a gente vai tentar seguir essa linha aqui de criar, vou deixar em inglês mesmo, tá? Mas a gente vai criar um repositório, a gente vai modificar o readme file, criar um branch, a gente vai ver o que é um branch para adicionar um pairplot utilizando os dados do dataset iris que a gente viu na apresentação. E aí a gente vai fazer um merge para o main, tá? Antigamente se usava o nome master para trabalhar com esse tipo de repositório. Hoje em dia a gente está preferindo o nome main, tá? Por uma questão política que o master carrega aí uma questão racista imbricada a essa nomenclatura, tá bom? Então aqui eu vou colocar o link para a apresentação. Vamos pegar esse link aqui, a gente vai colocar ele aqui. E aqui no Atom mesmo, se a gente utilizar aqui um preview de Markdown, ele já deveria aparecer aqui como ele vai ser colocado lá finalmente no GitHub, tá bom? Então aqui a gente tem uma série de links que eu vou falar sobre essas ferramentas, desde para a instalação ali do GitKraken, né, instalação do Git. Se você está no Linux não precisa instalar o Git, mas se você está no Windows vai precisar, às vezes não, às vezes só instalando o GitKraken diretamente ele já instala para você, mas aí os usuários do Windows que me corrijam. E
Aqui tem uma série de materiais interessantes. Aqui tem o link para instalar o editor de texto que eu estou utilizando, que é o Atom, tá bom? E tem aqui alguns vídeos falando sobre Git Flow, que é algumas padrões de como você fazer controle de versão, tá bom? Então a gente vai começar. A gente criou o repositório, agora a gente está modificando o README, então esse README aqui foi modificado. Vocês veem aqui que na minha lista de arquivos agora, esse ícone do readme.md, ele está amarelinho. Então isso significa, na linguagem aí do Git, quando ele está amarelinho, significa que ele foi modificado. Se ele tivesse verde, significaria que ele foi criado um arquivo novo. Se ele tiver normal, branquinho, significa que ele não foi modificado, né? E em vermelho aparecem os arquivos que foram deletados, tá bom? A gente vai olhar de volta lá no nosso GitKraken e ver se mudou alguma coisa. Então estamos aqui, ver que apareceu uma outra bolha ali no GitKraken. Vamos clicar aqui na bolha de cima. Tá? Então, clicando aqui nessa nova bolha, a gente vê aqui que tem o README listado com esse lápisinho amarelo, que de novo significa que ele foi modificado, tá bom? Eu vou clicar aqui no README e aí a gente vai ver que tá aqui listada a modificação desse arquivo, tá bom? O que foi modificado. E aí tá em verde todas as linhas que foram adicionadas, tá bom? E aí eu vou colocar um título a esse commit que é muito útil para a gente saber o que foi feito nessa versão do código. Então se recomenda que geralmente os commit messages, né, esse título do commit que a gente está criando, que ele seja escrito de forma imperativa, declarando o que aquele commit faz, né, o que ele realiza no código. Então aqui eu vou colocar add information to readme.md file, tá bom? Então, antes de dar um commit, vocês estão vendo aqui que ele não deixaria eu fazer o commit. Ele não deixa, porque antes de fazer o commit, a gente precisa decidir o que vai ser staged, tá bom? E stage, nesse contexto, significa marcar como uma modificação que a gente quer realizar, tá bom? Por exemplo, eu podia pedir, clicando nesse mais aqui, que só essa linha aqui fosse staged, tá bom? E aí a gente ia ver que está marcado para entrar nesse commit só a modificação dessa linha. Então, não precisa implementar todas as modificações que estão no teu código para fazer um commit. Tu pode fazer um commit parcial das mudanças que foram feitas. Nesse caso aqui, não nos interessa fazer um commit parcial, a gente quer fazer um commit total de todas as linhas que foram modificadas, então eu simplesmente cliquei aqui em cima, eu vou dar um unstage file só para vocês verem de novo, clico aqui nesse botão stage file, e aí ele vai lá para baixo, tá bom? E aqui a gente vai poder dar o commit dessas mudanças. Então agora tem duas bolinhas aqui, e a gente pode em qualquer momento ir voltar a essa versão aqui do código, tá bom? Vocês já vão ver o quão útil pode ser essa coisa de ir para trás e voltar. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo Vamos voltar aqui para o nosso editor de texto, que é o Atom, tá bom? A gente pode fechar aqui o README e vamos clicar aqui com o botão direito nessa área para criar uma nova pasta, tá bom? Eu vou chamar essa pasta aqui de Source, que é onde a gente vai guardar os códigos que a gente está desenvolvendo. E aí eu vou criar aqui um arquivo que chama visualization.py, tá bom? Onde a gente vai realizar algumas visualizações de dados. E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma descrição do que está sendo feito aqui. Eu vou botar aqui plot iris dataset, tá bom? A gente vai trabalhar com dataset íris das flores que a gente está discutindo aí na palestra, e a gente vai começar por carregar esses dados, tá bom? Então, esses dados, afortunadamente, já estão dentro da biblioteca do Seaborn, e aí eu vou utilizar aqui um mecanismo dentro do Atom que me permite rodar esse código sem ter que sair aqui dessa página, tá bom? Então, eu dou aqui um Ctrl Enter nessa linha dentro do Atom, e aí ele me permite carregar um kernel diferente para eu trabalhar em cima desse dataset. Eu vou escolher um deles. Eu sei que eu tenho o Seaborn instalado, e aí eu vou pedir que esses comandos aqui sejam realizados, tá bom? Então vocês veem aqui que a gente está carregando o dataset iris e pedindo para ele mostrar o cabeçalho, né, as 5 primeiras linhas do dataset. A gente pode usar um sample, por exemplo, também, e pedir que ele me dê 10 linhas aleatórias. A gente pode ter uma noção melhor do que tem ali dentro, tá bom? Então vamos lá, começamos a explorar esse dataset. E aí a gente pode querer, por exemplo, fazer uma exploração desses dados aqui. Por exemplo,
simple exploration, vou colocar aqui, tá? E aí seria, por exemplo, olhar aqui 10 valores distintos. Outra coisa que a gente pode fazer é pedir um describe, por exemplo, e aí, faltou um S aqui, e aí ele vai nos dar aqui das variáveis que essas funções podem ser definidas, né? Média, desvio padrão, e aqui os quantis de 25, 50 e 75%. A gente vai visualizar aqui e a gente vai ter uma ideia de quantos objetos tem nesse dataset, qual é a média de cada um desses valores, etc. Tá bom? No caso aqui, a gente sabe que a gente tem 3 grupos diferentes, tá? Que estão aqui na variável espécies. Então a gente pode pegar e pedir, por exemplo, assim, ó, um group by species and then with tribe, tá bom? E aí com isso a gente tem a descrição para cada uma das espécies. Então aqui para cetosa a gente tem quantas tem, que são 50, qual é a média, o desvio padrão e etc. para cada uma das componentes. Aqui no caso o comprimento da cepa, tá bom? Então aqui a gente tem uma boa primeira descrição do nosso dataset. Depois disso a gente pode fazer, por exemplo, uma visualização. Deixa eu ver aqui. Vou mudar isso aqui para Explore, já que a gente não está fazendo um simples plot. A gente vai fazer aqui plot data, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer, por exemplo, é usar o seaborn.pairplot do iris e pedir como que seja o species, tá bom? Vamos ver o que vai nos dar aqui. Então ele já criou aqui um plot sensacional, mostrando aqui as diferentes variáveis que a gente tem de comprimento e largura da sépala, comprimento e largura da pétala, e como elas se diferenciam nessas 3 categorias que estão aqui codificadas nessas diferentes cores, tá bom? Então isso aqui é suficiente para a gente ter basicamente aqui um código com alguma coisa sendo realizada, tá bom? Vou deixar esse código assim bem simples e a gente vai fazer um primeiro commit aqui. Agora vamos supor que a gente quer criar uma nova versão desse código, mas a gente não tem certeza de se a gente vai manter essa versão que a gente está usando agora ou trabalhar com uma versão futura, né? Então, por exemplo, é muito comum que a gente tenha discussões no nosso grupo de pesquisa e que uma pessoa tenha uma opinião sobre como prosseguir com a análise dos dados e outras pessoas têm outra opinião sobre como prosseguir com aquela análise. E aí, às vezes, tipo, o que a gente faz é ficar carregando várias versões em arquivos diferentes daquelas análises, tá? Aqui, utilizando o Gitkraken, a gente não vai precisar fazer isso. Então, vamos mostrar aqui de volta o Gitkraken. Posso até refazer aqui, dar um undo, e a única coisa que eu tinha feito é dar um stage, e escrever aqui implement a simple exploration of data, tá bom? Então, criei esse commit. Agora, vamos dizer que a gente queira criar 2 versões diferentes desse código. Eu posso vir aqui, dar um clique no botão direito nesse estágio do código e pedir que ele crie um branch, tá? Create branch here. E aí agora a gente tem como 2 braços desse código. Ele vai se dividir em 2 versões, tá? Eu vou criar aqui e vai se chamar histogram version. Vai ser o nome desse branch. Então eu tenho o principal lá e agora a versão do histograma. Então vamos voltar lá pro nosso código. E aí o que a gente vai fazer? Agora é colocar aqui um diagonal find, por exemplo, e aí pedir que seja um histograma. Então agora quando eu rodar essa linha de código, no lugar de eu ter aqueles plots de densidade, né, os KD plots, a gente tem aqui histogramas na diagonal principal desse plot, tá bom? Então isso já é o bastante para a gente ter 2 códigos diferentes. Deixa eu mostrar para vocês os 2 softwares trabalhando junto. Então agora vocês têm aqui os 2 softwares um do lado do outro, para vocês verem a mágica acontecendo. E aí basicamente aqui, ó, se eu der double click no main, ele volta para minha versão anterior do código, onde eu não tinha feito essa modificação. Se eu clicar no histograma de novo, ali está feita a modificação. Então eu posso manter essas diferentes versões do código sem ter nenhum prejuízo de tipo ter que ter vários arquivos e aí depois eu não lembro o que está no arquivo. Aqui a gente tem essa opção não só de dar um título a esse commit, mas a gente pode também adicionar uma descrição mais complexa aqui
do que é que está sendo realmente feito. Então fica muito mais fácil de, tipo, com o tempo, a gente trabalhar diferentes versões do nosso código e não se perder. E aí também te dá uma grande vantagem, que é poder adicionar esse código à nuvem, né? Então a gente pode botar ele na internet agora, e aí sempre, todo dia, a gente vai trabalhando e vai mandando essas diferentes versões do nosso código para a nuvem. E aí, se a gente tiver qualquer problema com o computador, que falhar, que explodir o nosso HD, ou qualquer coisa do tipo, eu já vi várias coisas. Essa semana aqui, um amigo falou que ele estava usando um software de uma outra coisa, né? Um software que ele encontrou aí, que ele estava utilizando nas horas vagas, e esse software acabou, por um acidente, destruindo todos os dados dele. Tá? Destruiu o HD dele completamente. Eu já vi história de gente que formatou sem querer, eu já vi história de gente que tinha os dados todos no notebook, e alguém passou e roubou o notebook da pessoa, e todo tipo de coisa que gerou, né? A pessoa perder todos os seus códigos. Então, tipo assim, uma solução é você fazer backups continuamente dos seus códigos e dos seus dados. Isso é uma boa prática. O problema é que geralmente a gente trabalha com grandes volumes de dados e a gente não tem como ficar copiando tudo isso todos os dias. E aí, mesmo que a gente faça backup uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, se acontece alguma coisa, a gente perde bastante trabalho, aquele trabalho das 2 semanas que a gente estava trabalhando. Então, para evitar esse tipo de coisa, seria bom que a gente pudesse fazer esses commits todos os dias e guardar eles em algum lugar que pelo menos o nosso código está salvo. Se a gente tiver problema de perder os dados, não tem problema, porque a gente tem o código que chega naqueles dados. Então, a gente pode refazer o que já foi feito só rodando aqueles dados de novo. Então é bom até que nos nossos repositórios de código a gente guarde a receita de como fazer o download e o pré-processamento daqueles dados. E aí isso vai ser muito importante não só para você poder recuperar seu sistema se você tiver qualquer problema, mas também para depois, na hora que você publicar o seu artigo, você poder disponibilizar esse código para a comunidade e as pessoas entenderem como realmente poder reproduzir o seu código. Porque daí elas vão muitas vezes poder ter acesso, principalmente quando a gente fala da astronomia, muitos dos dados que a gente usa são dados públicos ou que ficam públicos eventualmente. Então, se você tem lá a receita de como baixar e pré-processar os dados, a pessoa potencialmente pode conseguir reproduzir 100% o que você fez na sua tese, no seu artigo, tá bom? Então, vamos para o que interessa aqui, vamos adicionar a nuvem a esse repositório. Como é que a gente faria dentro do GitKraken? A gente tem esse símbolo da nuvenzinha aqui, vamos apertar aqui no mais para adicionar o repositório remoto, e aí no caso aqui, quando eu instalei o GitKraken, eu já fiz a conexão com a minha conta do GitHub, tá? Eu não vou explicar como é que vocês fazem isso, tem vários tutoriais aí na internet mostrando como vocês fazem isso, inclui criar uma chave SSH, mas dentro do GitKraken isso não é mais do que clicar em um botão, tá bom? Então é muito simples, tá? Eu vou clicar aqui, eu tenho diferentes contas aqui, eu vou clicar no Garcia Dias, que é a minha conta principal, e aí vou dar um nome para esse repositório, eu posso modificar ele ou deixar esse nome que eu já tinha criado, dar uma descrição aqui, um pequeno tutorial para controle de versões, tá bom? E aí eu vou pedir que ele seja público, porque eu quero que as pessoas possam acessar esses dados, mas eu poderia criar ele privado aqui, se eu quisesse também. E aí, ver que tem diferentes plataformas aqui, a gente pode usar tanto o GitLab como o Bitbucket, ou uma URL. Se você estivesse trabalhando em alguma plataforma que não seja uma dessas três, também tem como, um pouquinho diferente, mas é possível, tá bom? Então vamos clicar aqui, Create Remote Input Local Reps, tá bom? E aí isso que vai fazer, vai ser criar lá e aí eu vou fazer um push. O branch histogram version, ele não existe lá na nuvem, então a gente precisa criar ele. A gente poderia colocar outro nome, mas eu vou deixar histogram version e vou dar um submit, tá? E aí foi empurrado, né, para a nuvem. Vamos clicar aqui, ó, com o botão direito no origin e vamos clicar em view on GitHub, tá? Então ele vai abrir aqui para mim o site. Vamos colocar aqui para vocês verem. Então aqui vocês veem o repositório já com todos os links ali como a gente tinha criado, e aí aqui vocês veem que tem 2 branches ali que foram criados, que são o branch principal e o branch com a versão no histogram, tá bom? E aí isso é acessável pela internet, eu posso de qualquer computador clicar aqui em clone e ele vai funcionar. Eu vou copiar esse código para o meu computador e ele vai funcionar normalmente. Então esse aqui foi um tutorial muito básico de como criar um repositório, criar um branch, fazer o push para o repositório de vocês no GitHub, tá bom?
Deixa eu falar aqui também de fazer um merge no main, tá bom? Então, imagina que eu tenho diferentes branches e agora eu quero fundir eles, tá? Então, eu tenho diferentes versões do código e eu quero colocar elas juntas. Como é que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz esse merge, tá? Então, a gente tem aqui a gente tá no histogram version e eu vou clicar aqui com o botão direito no main, tá bom? E aí a gente vai ver aqui que tem várias opções, tá bom? Uma delas se chama Merge Histogram Version into Main, tá bom? Isso aqui vai fazer com que o código do histograma seja copiado para dentro do main. Então aqui ele foi perfeitamente copiado sem nenhum problema. E aí agora se eu fizesse um push, já aqui clicando no botão de push, ele já mandaria essa versão nova do main para a internet, tá bom? Então, só vamos fazer aqui esse push, mas vamos pensar numa situação diferente agora, tá bom? Em que eu crio aqui um novo branch, e aí eu vou pedir que seja diferente o código. Eu vou pedir aqui que no lugar de ser um histograma, a gente faça uma regressão na diagonal principal, tá bom? Então, eu vou botar aqui regression version. Tá bom? Então eu criei o branch aqui nesse ponto. E aí o que eu vou fazer aqui é mudar isso aqui para regression, tá bom? Então eu vou dar aqui vou dar aqui o meu kernel, só para vocês verem como é que fica. E daí, agora sim, ele vai ser um pouco diferente. Então vai fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, mas criando aqui regressões lineares para cada uma dessas classes, tá bom? Então também é outra versão muito interessante desse plot. Tá? Então a situação é essa, eu fiz essa modificação, agora eu vou pedir aqui change to regression, tá bom? Para ele fazer esse commit. Tá. E aí eu vou voltar lá no meu commit do histograma. Então vamos pedir aqui, ó, vamos pedir aqui os markers. Não só mude, porque aqui é uma coisa que é importante. Geralmente é quando a gente faz essas nuvens de plot, depois a gente precisa que o código seja visto em preto e branco. Se eu colocar aqui que ele use círculos, triângulos e estrelas para fazer esse plot, a gente conseguiria ver então essa imagem. E aí a gente faz esse plot aqui de maneira que ele vai ser mais fácil de ser visualizado em preto e branco. Vamos modificar os círculos para quadrados, porque os círculos estão um pouco fora de escala aí. E aí aqui a gente já tem um plotzinho diferente, tá bom? Então, de novo, a gente pode voltar aqui pro nosso Git Kraken e ver as modificações que a gente fez. Tá bom? Aí eu vou dar aqui um change markers, ok? E agora a gente tem aqui que esses dois commits foram atualizados simultaneamente, digamos. Então você poderia ter uma pessoa que estava trabalhando no regression version e outra pessoa que estivesse trabalhando no histogram version. Tá bom? E aí tem o branch principal. Então a ideia vai ser que as duas pessoas vão tentar fazer um merge pro branch principal, tá bom? Então eu vou lá pro main e eu vou clicar aqui com o botão direito e vou pedir merge histogram version into main. E aí aconteceu perfeitamente sem nenhum problema. Agora vamos clicar aqui no merge version, regression version to main, tá bom? E aí acabou de pular aqui, ó, uma janelinha amarela mostrando que a gente tem um conflito. Então agora se eu clicar aqui nesse arquivo de visualização, ele vai me mostrar aqui como resolver esse conflito, tá? Vai me mostrar os arquivos lado a lado. E por alguma razão ele teve um bugzinho aqui, porque ele tá me mostrando como o arquivo inteiro foi alterado. Normalmente ele me mostraria só essa linha aqui, que é a única linha diferente entre os dois arquivos, tá vendo? Se a gente olhar com atenção aqui, a única coisa que está mudando é a linha 17. Então, normalmente, o que ele faria seria perguntar qual versão da linha 17 eu quero, em vez de perguntar todas as linhas. Tá? E aí eu vou escolher aqui que a versão que eu quero é a versão que implementou os markers sendo diferentes, tá bom? E aí a gente pode até incorporar uma coisa de uma linha na outra, né?
Então aqui eu poderia fazer uma modificação aqui, dizendo que na verdade eu quero um plot utilizando regression e que os marcadores sejam aqueles, tá bom? E aí eu clico aqui em save. E aí quando eu clicar em save, ele já vai fazer um stage desse arquivo e aí vai mostrar aqui exatamente uma comparação de onde eu estava no main, quais são as diferenças que foram feitas. Eu vou dar aqui commit and merge. E aí essas modificações foram feitas lá para o meu main. Agora eu posso fazer um push e essas modificações estão na internet. Então essa é uma maneira muito prática de você tanto guardar diferentes versões do seu arquivo, porque agora a gente pode viajar para essas versões aqui quando a gente quiser, ou a gente pode também simplesmente, aqui ó, aqui a gente esqueceu de fazer um push, por isso que ele estava reclamando, tem duas versões diferentes, porque uma era a versão da nuvem e outra era a versão do meu computador, e essa aqui tá só no meu computador, não tá na nuvem, por isso que não tem o balãozinho ali com a minha fotinho, porque ela não tá na nuvem ainda, eu teria que clicar aqui, fazer um push e submeter ao branch na nuvem. Agora estão todas as versões diferentes na nuvem, e eu posso navegar entre elas e trabalhar em qualquer uma dessas versões do código. Além disso, a gente pode ter várias pessoas trabalhando no código ao mesmo tempo e fazendo modificações em paralelo, que depois elas podem ser juntadas no nosso galho principal aqui, no nosso branch principal, tá bom? Então isso é muito útil, como eu estava dizendo, para trabalhar com outras pessoas ou para ti mesmo ter várias versões diferentes do teu código. E é tão simples como dar um clique, vocês viram, e tipo, praticamente um clique na bolinha ali, um clique no stage all, escrever uma frase e dar um commit. Isso é suficiente para fazer o commit dos seus dados, e aí, se você fizer isso no final de todos os seus dias de trabalho, você vai ter zero problemas se o seu computador explodir e você perder todos os seus dados, tá bom? Aí, zero problemas não, porque você vai ter que baixar os seus códigos de novo, rodar eles e tal, mas vai ser muito menos problemático do que você não ter feito isso, tá bom?